Estamos aqui, então, no nosso novo set, agora você está vendo, estou aqui com o Renato Berber, nosso mastermind da Varejo de Resultado, né? E hoje a gente vai falar com você e continuar falando sobre os nossos 8 pilares do varejo, né? Hoje falando sobre a área comercial, então nós vamos estar conversando aqui sobre, deixa eu pegar, hoje é o nosso atuação do time comercial e as 3 alavancas do varejo. De venda, isso, certo? perfeito. Então, passa a palavra para o Renato aqui para ele poder falar com vocês. Vamos dar continuidade, então. Obrigado, Rodrigo, aí, pela apresentação mais uma vez. E, de fato, a gente entra num capítulo que é um capítulo bem importante do varejo, que é o capítulo que fala sobre a área comercial, que é o grande leme, é o responsável aí pela venda, responsável pelo lucro bruto da empresa e responsável por muito mais do que isso, que é entender o cliente. Então, contextualizando a área comercial, eu queria iniciar falando do que realmente a gente tinha o costume de imaginar antes, né? Que a área comercial era responsável pela venda. Mas não é só isso, ela é responsável pela satisfação do cliente. E é muito maior esse propósito do que se preocupar com a venda. É fazer com que o cliente realmente tenha um relacionamento sólido com o varejista, com o seu supermercado, com o seu negócio. Esse relacionamento ele precisa partir da área comercial. Ela é a grande capitã disso daí. E mais do que entregar o resultado, a área comercial ela tem outro objetivo tão importante quanto que é satisfazer, resolver o problema do cliente. E às vezes o problema do cliente precisa ser resolvido com investimento de resultado. Então, entre a balança, vamos só olhar para o resultado, eu preciso olhar para o resultado e também olhar para a satisfação do cliente. Muito bem. Né? E a gente tinha uma ideia anterior também que a compra era a principal atribuição da área comercial. Então, compras não é só a principal atribuição. Ela precisa, além de tudo isso, ter um relacionamento com o nosso fornecedor. Esse relacionamento positivo do fornecedor com a área comercial, por meio de compra, de outras relações como o trade, é muito importante e é determinante para essa nova área comercial, que é o novo gestor, né, comercial. Então, agora é olhar para que está sempre em vista. Aí, agora está aparecendo ali, tá certo aí, né? Estamos conseguindo ver. Chega para cá que você já faz a... Então, peraí. Fica aqui junto comigo aqui. Vamos para cá, vamos dar uma... Pai, pô, isso aqui é um estúdio muito top, muito chique, né? É isso aí. Então, agora, mais do que garantir o resultado, né? Que é... Passa mais uma aí, Rodrigo, por favor. Não, é o próximo. Não, anterior. É agora olhar... Pronto. Isso, exatamente. Agora é olhar o que nem sempre está à vista do olho do cliente, porque às vezes o cliente, o consumidor, nem sabe o que ele está querendo, nem sabe o que ele procura na loja. Então, o comercial ele precisa adotar essa postura também de ter uma visão de satisfazer uma necessidade do consumidor que às vezes nem ele, nem o próprio consumidor sabe qual é. E o que o profissional da área precisa saber, né? Quais as características que ele precisa ter para que ele tenha sucesso nessa nova empreitada? Primeiro, foco no resultado. A gente sabe que a área comercial ela precisa ser uma área extremamente focada, tem que ter uma gestão extremamente profissional. Tá? Além disso, a gente precisa que ela conheça todo o negócio. Não dá para você ter uma área comercial que não tenha o conhecimento do todo, de todas as demais áreas da empresa. Isso é fundamental. Ela precisa saber priorizar. Priorizar é algo muito, muito importante dentro do varejo, em especial da área comercial, porque ela é abordada por uma quantidade enorme de variáveis. Então, se ela não soubesse, se a gente tem um time que não sabe priorizar na área comercial, realmente a gente começa a perder eficiência. Ela precisa conhecer de tecnologia, né, Rodrigo? Acho que uma área comercial precisa ter o viés tecnológico, ainda mais hoje, né? Conhecer e ter tecnologia à disposição, né, para que ela possa gerar mais negócio. Ter uma integração forte com marketing. Então, seu time comercial precisa ter uma integração, uma parceria muito grande com o time de marketing, com a sua área de marketing. Saber gerenciar conflitos, isso é determinante também, né? A gente precisa ter uma área que saiba gerenciar conflitos. Ser uma área analítica, pode ir aí, vamos seguir. Ser uma área analítica, uma área comunicativa e, claro, com uma configuração ética muito forte. Ela precisa ter uma característica, ela precisa ter uma composição de ética, de respeito ao resultado, ao dinheiro da empresa e respeito ao contexto. Né? Dá um zoom na tela aqui que eu vou deixar mais para o Renato falando aqui, que eu acho que fica melhor. Vai lá, isso. Vou sair aqui, deixar o Renato
Vai lá, Renato. Isso, vamos lá. Vamos avançar mais um pouco, né? Vamos avançar mais um pouco. Rodrigo, Vamos lá. favor. Isso, a gente começa a falar agora da estrutura. Qual que é a estrutura ideal para uma área comercial? A gente precisa ter essa noção de qual é o tamanho, qual que é a amplitude que a gente vai dar para essa área comercial dentro de uma empresa, né? Então, essa estrutura, essa estruturação que a gente vai estar fazendo, que eu vou estar explicando para vocês a partir de agora, quais são as melhores técnicas para se fazer isso. Bem, primeiro, a gente precisa entender quais são as áreas que compõem a estrutura comercial, quais são as competências, quais são os conhecimentos que precisam ser feitos para isso. Então, é importante que um gestor comercial completo, ele tenha conhecimento, primeiro, de gestão de categoria. Isso é fundamental. Gestão de categoria é o grande desenvolvedor, é o grande fomentador da venda dentro do varejo, é um dos grandes fomentadores. Depois, ele precisa ter conhecimento do estoque. O estoque é fundamental, ele saber gerenciar, gerir o estoque é uma característica que o setor comercial precisa ter. Ele precisa entender muito de fluxo de caixa. Um setor de compras que não tem um viés do fluxo de caixa, ele acaba comprometendo o resultado e até a sobrevivência da empresa. Até porque estoque, sem dúvida, é o principal ativo, é o que realmente precisa ter um controle do time comercial. Ele precisa entender de marketing, ele precisa entender também da inteligência do mercado. Olha só como é fundamental que o seu gestor comercial ele entenda da inteligência do mercado, ele saiba analisar tendências, ele saiba analisar institutos, dados, informações do varejo, informações do seu negócio, da sua concorrência, enfim. É importante que ele também tenha essa competência. Saber comprar, obviamente, comprar é algo intrínseco do setor comercial, ele precisa ter essa capacidade de efetuar melhor compras e, claro, entender a necessidade, conhecer o histórico e ter ferramentas à disposição para que ele possa executar a melhor compra. Precisa ter também um relacionamento de trade. Olha que palavra bem interessante, você que está habituado a trabalhar com trade, muito bom, você já está à frente, mas quem não tem ainda uma área comercial que tem um viés de trade, é muito importante que você desenvolva esse conceito junto com o seu time comercial, que é exatamente o relacionamento dele com a indústria, olhando fatores como exposição, sortimento, olhando fatores como fatores não só relacionados ao preço de venda, né, ou à venda em si, mas a melhor forma de expor e de levar esse produto para o consumidor. A gente tem também uma das atribuições muito importantes do canal do comercial, que é o cadastro comercial. Pode voltar um aí. Que é o cadastro comercial. Ele sem dúvida, ganhou muita importância, né, ao longo dos anos, a forma como você cadastra um produto. Então, passou a ser uma competência necessária para o time comercial, porque ele também pode, se ele colocar ali a figura fiscal, se ele colocar a tributação errada, ele pode comprometer também o resultado e expor a empresa a eventuais prejuízos, eventuais fiscalizações. Também precisa ter uma noção de venda em todos os canais. O novo gestor comercial, ele precisa, de fato, entender de todos os canais de venda, as possibilidades que ele tem para desenvolver a sua atribuição. E, claro, um conhecimento muito forte de pricing. Pricing, a precificação, ela é também responsabilidade do novo time comercial, de um time comercial que realmente exerça por completo as suas atividades. E aí, dando sequência, a gente entende que a sinergia de tudo isso e a gestão integrada ela é fundamental. A gente tem vários exemplos, a gente tem exemplos de empresas que desenvolvem cada uma dessas áreas, trade, pricing, gestão de categoria, de forma separada. Áreas, cada uma olhando a sua especialização. Porém, eu gosto muito do conceito quando você tem todas essas características dentro do próprio gestor de compras, gestor comercial. Porque ele vai conseguir ter uma visão completa e vai conseguir conectar com todos os interessados da cadeia, fornecedor, cliente, as outras áreas da empresa. Então, essa sinergia, essa gestão integrada é muito importante. Claro que tem empresas que são maiores, tem empresas que têm um tamanho muito grande e, às vezes, não dá para esse gestor tocar todas essas áreas ao mesmo tempo. Então, aí sim, vale a pena você desenvolver essas áreas, porém,
tendo o gestor comercial como grande capitão da sua categoria. Ele que vai orquestrar o desenvolvimento, o caminhar de todas essas iniciativas do comercial. Até porque no final do dia, a gente precisa responder a seguinte pergunta: quem responde pelo resultado da categoria? Isso é muito importante, isso não pode ser perdido numa estrutura, Tá? Em seguida, vamos caminhar mais um pouco, a gente entende duas áreas que eu gosto de separar um pouco, que eu gosto de trazer, que são áreas que muitas vezes não consegue, o time de comercial não consegue trabalhar e operar elas. Uma das áreas é o marketing, porque ele precisa de uma série de processos, de características que às vezes não permitem com que o gestor de compras possa desenvolver as atribuições do marketing da melhor forma possível. Então vale a pena você trabalhar essa área como uma área separada, e eu gosto também de entender a inteligência de mercado como uma área muito analítica. Ela precisa de fato ter um tempo, precisa ter um tempo diferenciado que às vezes o time comercial não consegue dar. Então se você quiser criar áreas, e não todas as que eu passei, pelo menos assim, crie uma área de marketing, uma área de inteligência de negócio separada da estrutura do comercial, se for possível. Se não, a gente trabalha com isso daí tudo na mesma sintonia. Tá? Até porque é importante, depois de organizar tudo isso, a gente dividir os setores entre os gestores, entre o gestor comercial. Porque a gente vai ter lá, como a gente viu no passado, anteriormente, uma estrutura mercadológica. A estrutura mercadológica ela vai permitir com que você organize sua área comercial, também tendo um olhar muito, muito presente para a parte física da loja. Vamos avançar mais um pouco? Essa estrutura ela tem que permitir que o comprador, que o gestor de compras, ele possa olhar as suas metas. Ela precisa, você criar essa estrutura, em termos de quem compra o quê, de quem gerencia qual categoria. Você vai fazer isso porque você precisa dar para esse gestor a capacidade dele olhar meta, dele se relacionar com os fornecedores, dele ter uma visão analítica do seu resultado. É muito importante que o comprador tenha o tempo no dia para poder analisar o seu desempenho de venda, de margem, de estoque, de ruptura, de relacionamento com a indústria. É muito importante que ele tenha isso. Que ele tenha o controle do seu setor, das suas categorias, do seu departamento, da sua seção que ele responde. É importante que ele tenha tempo também para analisar pesquisas, tendências. Tá? Um comprador, um gestor de compras, ele precisa ter essa capacidade de analisar pesquisa também de mercado, pesquisa de tendências, de gerenciar. Ele precisa fazer a gestão do seu setor, ele precisa de fato comprar, que é uma atividade básica da área comercial. Ele precisa também ter uma capacidade de olhar seu impacto no fluxo de caixa e de criar e inovar. Então você precisa pensar, na hora de desenvolver a sua estrutura comercial, você dá o tamanho certo para que o seu gestor de compra possa desenvolver todas essas habilidades de forma com qualidade. A gente não quer que... Eu não acho legal você, por exemplo, ter uma estrutura muito grande, uma quantidade de categorias muito grande para o seu comprador, a ponto dele não conseguir desenvolver todas essas áreas, tá? Então, avançando um pouco, a gente também entra naquilo que conversamos lá atrás sobre a estrutura mercadológica. Eu trouxe aqui uma estrutura de 5 níveis em que a gente separa departamento, seção, categoria, subcategoria e marcas. Então, você pensa assim, puxa, eu vou ter um comprador para tocar todo o departamento, para fazer toda a gestão comercial de um departamento inteiro. Puxa, mas esse departamento, às vezes, ele é muito grande, eu preciso dividir ele em seção, eu preciso dividir ele para 2 compradores. Então, você joga isso para seções. Então, você vai ter um comprador para cada seção. Puxa, mesmo assim, uma seção ficou muito para um determinado gestor. Ele não vai conseguir dar foco em tudo aquilo que a gente viu. Então, você abre aquilo para categoria. Você vai ter compradores por categorias naquela seção. Tá? E aí a gente pode estipular, e se tiver alguma categoria, por exemplo, na hora de você ver o desempenho da atividade daquele gestor, que ficou muito pesado para ele, você pode ter compradores por subcategoria. O fato é que existe uma necessidade de você dimensionar o seu time de compras para essas atividades que ele precisa desenvolver.
Então, você pode ter, às vezes, um comprador para um departamento inteiro se o tamanho daquele departamento permitir isso. Mas também vai ter casos em que você vai ter que ter 3 compradores para tocar uma determinada categoria. Tá? Existe um número que eu gosto muito de falar, que é até 2.000 SKUs por comprador. É um número razoável e dependendo assim da complexidade do SKU, da complexidade do produto ou do teu negócio, às vezes esse número é muito grande. Tá? Por isso que é importante você ter um assessoramento, conversar com a gente, jogar suas dúvidas, porque pode acontecer de você estar tendo um time menor para a necessidade que ele precisa de gerenciar tudo aquilo, ou ao contrário, você tem um time muito grande, está sobrando recurso ali que você poderia usar em outro local, e seu time de compra vai continuar conseguindo fazer a sua atividade com uma quantidade menor de gestores. Tá? E alinhando tudo isso, né, agora que a gente conversou sobre a atribuição de um gestor comercial, sobre a estrutura, né, ideal, como você distribuir isso, a gente vem para um conceito que eu gosto muito. O varejo é muito complexo, né? Ele tem uma série de alternativas, de decisões estratégicas, de competição que ele tem que fazer. Então, alguns conceitos eles servem para simplificar tudo isso. Então, quando você fala de venda em varejo, nossa, você consegue pensar em uma quantidade enorme de possibilidades. Né? Como desenvolver uma venda dentro de um varejo, seja ele online ou offline? Sim, existem dezenas, centenas de alternativas. O que eu vou trazer aqui agora para vocês é uma forma de simplificar essa sua visão para que você possa também organizar o seu pensamento, organizar a sua forma de olhar um determinado resultado. Pode seguir. Então, a gente precisa, de certa forma, simplificar isso em alavancas de como você vai desenvolver a sua venda. O varejo, de certa forma, é muito simples. Ele tem conceitos, apesar de ser complexos a execução, ele tem conceitos simples, porque você precisa, para desenvolver a venda, de fato, você precisa de 3 alavancas. E eu gosto de trazer esse conceito dessas 3 alavancas para quem quer desenvolver venda, porque ele serve para você priorizar, serve para você organizar o seu pensamento. A primeira grande alavanca para desenvolver a venda dentro do varejo é você olhar sempre número de clientes. Número de clientes, depois você trabalha com frequência de visita e depois você trabalha com ticket médio. Alinhou esses 3 conceitos, você tem um cabedal muito grande de possibilidades para poder trabalhar o desenvolvimento da sua venda. Lembra bem, ticket médio, frequência de visita e número de clientes. Trabalhou esses 3 conceitos, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver a venda e o resultado do seu negócio. Então, dando uma revisão, estamos falando de 3 grandes alavancas de venda, que são ticket médio, que são frequência de visita e que é número de clientes. Vamos dar um foco agora em algumas delas, especificamente, para eu passar para vocês as principais alavancas dentro de cada uma, as principais possibilidades dentro de cada uma dessas 3 alavancas. Vamos iniciar falando sobre ticket médio. Como desenvolver hoje o ticket médio dentro de uma empresa? Claro que o conceito de ticket médio é aquele conceito mais simples que existe ainda, né? Que é quanto que um cliente ou uma pessoa que entra dentro da sua loja gasta, né? Em cada ida dela, em cada oportunidade que ela passa no seu PDV. Então, existem formas de se fazer com que o mesmo cliente compre mais. Eu selecionei algumas delas aqui, mas ao longo do processo todo, da formação, da mentoria, que é um dos objetivos da Varejo de Resultado, a gente vai poder aprofundar cada uma dessas alternativas. Então, eu trouxe aqui hoje, por exemplo, você pensar em kit físico. Você sabe o poder que um kit físico tem dentro do seu negócio? É enorme, porque ele faz com que o consumidor ele compre mais, ele desembolse mais tendo um benefício. Então, você pode linkar, às vezes, 2 produtos com percentual de desconto, poder dar produtos cross com venda casada, um grátis o outro, ou com desconto nesse produto. Existe uma alternativa muito forte de você unir fisicamente 2 produtos para que você possa dar um benefício para o cliente, elevando o seu ticket médio. Mas você, às vezes, não precisa unir esses produtos fisicamente. Você pode trabalhar com kits virtuais, que é uma das formas, uma das possibilidades muito grandes aí do varejo. Né? Venda cross é muito importante isso daí. Já vi diversos casos em que varejistas eles desprezam a venda
cross. O que é a venda cross? É você botar um produto complementar próximo de um produto principal no momento do consumo daquele produto, né, do produto principal. É você colocar o queijo ralado perto do macarrão, é você botar um azeite perto de uma pizza. Então, essa venda cross, ela eleva também o seu ticket médio. Aumentar o mix de produtos, isso é fundamental. Se você quer melhorar, aumentar o seu ticket médio, você precisa investir em sortimento, aumentar a quantidade de produtos qualificados, claro, né? A gente não vai colocar um produto lá só por colocar, ele precisa ter um racional pelo mercado e precisa ser qualificado. Campanhas internas de incentivo e externas de aumento do ticket médio, isso é muito importante também. Treinamento do time de vendas, isso é fundamental, e o correto abastecimento da loja. Você não pode nunca perder o olho de que uma loja bem abastecida, bem organizada, ela também faz com que o ticket médio do seu negócio aumente. Existem outras alavancas, como, por exemplo, dando continuidade, a sazonalidade. Sazonalidade, aproveitar a sazonalidade, gente, é o caminho ideal para que você possa desenvolver o seu ticket médio. Trabalhar melhor formas de pagamento. Às vezes um cliente, por conta da escassez de dinheiro que ele tem naquele momento, da capacidade de pagar, ele precisa de 3 vezes ou 2 vezes. Isso gera também aumento de ticket médio. Trabalhar a questão de entrega, de frete grátis ou com desconto, cartões de presentes, cashback e exposição do produto em loja. Nunca pode esquecer que o maior vendedor seu dentro de uma loja é a gôndola. Então, se você quer aumentar seu ticket médio, você tem que trabalhar processos de gestão de categoria mais eficientes. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre número de clientes. Lembra que a gente falou sobre ticket médio, primeira alavanca. Segunda alavanca, número de clientes. É outra forma de você desenvolver também a venda dentro do seu negócio. Quer trabalhar, quer melhorar o número de clientes? Olha só essas dicas que eu estou te dando. Primeiro, foco no atendimento. Você tem a capacidade de trazer inovação para dentro do seu negócio. Trabalhe a tecnologia, traga a tecnologia para dentro do seu comércio, seja ele na parte de falar com o cliente, de se conectar com ele, mas tenha a tecnologia como seu aliado. Trabalhe o padrão de atendimento, o padrão de loja. Isso faz com que o cliente volte, que aumente o número de clientes para você. Trabalhe muito bem a fachada, a sua vitrine. É muito importante que você tenha o conceito da vitrine e da fachada como um dos seus grandes aliados para você trazer cliente novo para dentro da sua loja. O cliente que está passando na rua ou que tem acesso ao seu estabelecimento, ele é atraído pela fachada e pela vitrine. Uma política de branding que trabalhe outros propósitos também, para que não fique só uma questão transacional, você possa trazer também conceitos, propósitos, uma missão que possa também trazer um cliente novo para dentro do seu negócio. Isso é muito importante. Claro, trabalhar a expansão, quer aumentar o número de clientes? Vamos pensar na forma melhor de expandir o seu negócio, seja ela online, seja ela offline, seja ela por outros canais. Então, a expansão tem que fazer parte do seu plano se você quer aumentar o número de clientes. Como eu falei, canais de venda também. Campanhas, desenvolver campanhas é muito importante. Você pode ter campanhas de marketing, campanhas de aniversário, campanhas de benefícios, que vai trazer um novo consumidor que até então não tinha ido para o seu estabelecimento para dentro dele. Campanha, e às vezes, isso é uma dica muito legal, às vezes você não tem aquele recurso ou não tem a capacidade de criar uma campanha tão abrangente assim, a ponto de todo o seu negócio estar envolvido. Mas você pode fazer isso de uma forma, às vezes, menor, olhando para determinada categoria. Faça campanhas em categorias, crie promoções focadas em categorias que você vai trazer um consumidor novo para dentro do seu negócio. Manter o contato com ele, se preocupar muito com pós-venda, tá? Como você manter uma recorrência de canal de comunicação com esse consumidor e, claro, entender o entorno da sua loja. Quer trazer venda, quer trazer cliente para a sua loja, entenda o seu entorno. Aquela área que fica em torno de 1 km, 500, 1 km, até 1,5 km ao redor da sua loja. Entendendo bem isso daí, se unindo a essa comunidade, eu tenho certeza que cliente novo vai estar chegando para você sempre. Tá? Trazer a questão do sortimento, lógico, ele faz parte, o sortimento ele atrai também novos clientes, programas de fidelização,
cuidado com as filas. Fila num estabelecimento, ele afasta cliente. Quando você tem um processo de fila eficiente, você consegue trazer novos clientes para dentro do seu estabelecimento, uma política de preço competitiva, claro, e qualidade naquilo que você entrega. E por último, lembra que a gente falou sobre ticket médio e número de clientes? A gente trabalha com o conceito de frequência de visita. Frequência de visita também é um atributo que faz com que sua venda cresça bastante. O que vem a ser o conceito de frequência de visita? É como você fazer aquele mesmo cliente voltar na sua loja várias vezes. Se o tempo de visita de um cliente, né, se a frequência de visita de um cliente hoje teu é mensal ou quinzenal, você tem uma série de estratégias que você pode disparar na sua loja para que ele venha semanalmente na sua loja, ou até mesmo venha 2 vezes no mesmo dia. Já vi vários casos de estratégias montadas para que um cliente que vá de manhã volte à noite para que ele possa consumir outros produtos e ter acesso a mais ofertas ou a mais possibilidades de compra. Lembrando que toda vez que o cliente vai na sua loja, ele não compra às vezes só o produto específico que ele foi comprar. Ele compra também outros produtos, uma venda cross, e aí cabe você, como varejista, desenvolver essa capacidade dele comprar também mais. Tá? Existem algumas alavancas que são fundamentais para que você opere na frequência de visita. Uma delas é o perecíveis. Quem tem perecíveis em loja sabe a importância que é de você desenvolver esse departamento. Esse departamento ele é fundamental para que você tenha uma frequência maior de visita na sua loja. Trabalhe políticas de cashback. O cliente compra hoje, ele volta amanhã para poder resgatar essa pontuação ou esse benefício. Trabalhe com campanhas promocionais também que desenvolvam a capacidade do cliente vir mais vezes na loja ou entrar no seu estabelecimento online. Tá? Ter um CRM, conhecer o seu consumidor e, claro, a qualidade no pós-venda. Tá? Então, é muito importante que você tenha a frequência de visita alinhado ao processo de desenvolvimento de vendas. Existem alguns fatores também, como a gente falou lá atrás, eu queria dar um destaque nisso, que é a questão do branding. Imagina você trazer a sustentabilidade para dentro do seu negócio e o cliente perceber que isso é uma vantagem para ele e para a comunidade que ele está inserido. Tá? Eu vou trazer agora, eu acho legal a gente resgatar mais uma vez o conceito do cupom verde. O cupom verde ele vai trazer para você uma capacidade também de trazer novos clientes para o seu negócio, porque um cliente hoje que tem a capacidade de dar a importância, que tem o esclarecimento de dar a importância da sustentabilidade, ele vai voltar para a sua loja. Eu vou chamar agora aqui, mais uma vez, o tema do cupom verde, um pouco do institucional, para que você veja de que forma ele pode melhorar também, trazer clientes para você. Quantos cupons fiscais você já recebeu essa semana? Diariamente, milhões desses cupons são impressos. Seja nas compras do supermercado, na padaria, na farmácia, no açougue, em todo lugar. São mais de 20 bilhões impressos por ano só no Brasil. Imagina no mundo? E quem paga o preço disso é o nosso planeta. Por aqui, mais de 400 mil árvores, 35 bilhões de litros de água e milhares de toneladas de CO2 para a produção anual de papel térmico contribuem com impactos negativos ao meio ambiente e também à nossa saúde. Já que o bisfenol, substância química presente nos cupons fiscais, apresenta riscos preocupantes quando em contato com o nosso organismo, impedindo que o papel térmico possa ser reciclado, gerando pilhas e pilhas de resíduos, que na maioria das vezes são descartados em locais inapropriados. Mas e se a gente tivesse nas mãos o poder de virar o jogo e deixar os cupons impressos no passado? Apresentamos a vocês o Cupom Verde, um app inovador que substitui de forma eficiente os cupons fiscais impressos por cupons digitais sem complicação. Você baixa o aplicativo, realiza seu cadastro e na hora de finalizar suas compras em estabelecimentos parceiros Cupom Verde, seu cupom fiscal vai direto para o app. Simples, rápido, seguro e você não paga nada a mais por isso. Faz bem para você, para o comércio, para a comunidade e para o nosso planeta. E aí, vamos virar o jogo? Cupom Verde, o cupom que vira árvore. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito hoje da gente falar
sobre esse tema. Nós vamos estar de novo aí com vocês na próxima semana. Nós vamos agora começar a adotar o formato gravado, para ficar mais fácil também, porque a gente sabe que muita gente não consegue assistir no horário da live. Mas foi legal fazer essa live hoje com ambiente 3D, para o pessoal ver que a gente consegue fazer ao vivo esse negócio, né? É isso aí, Um abraço. muito bom. Um abraço. Melão, obrigado, um abraço pessoal. Até a próxima semana. Na próxima semana.